falar rapidamente da minha trajetória. Eu fui um médico normal, alopático, como todos, e fui mudando a minha prática até chegar numa prática que eu chamo de medicina de suporte à vida, medicina que está centrada na vida. A principal causa de adoecimento humano hoje é a medicina alopática. Ninguém pode ter mais dúvida disso. Só ingênuo que acredita nisso. Diferente. Né? Isso virou um negócio, virou manipulação, isso virou engenharia social, e estamos nesse. Então, a chance que a gente tem de reverter isso é quase nula. O que a gente pode fazer é o caminho individual de resistência, e para isso a única forma que a gente tem hoje, no mundo de hoje, de fazer resistência é pela consciência. Então nós temos que construir uma consciência mais, vamos dizer assim, ampliada e profunda possível, para a gente poder transitar nesse esquema que está posto aí, que é um esquema de completa submissão do indivíduo ao programa central. Né? Eu chamo está todo mundo chipado, desconectado, então a doença, hoje a gente já vive epidemias e epidemias de doenças. Só para vocês terem ideia, eu chamo as doenças, algumas doenças que já viraram rotina de você, de estranhas doenças. Estranhas doenças são doenças dos últimos 20 anos, que a medicina, na época que eu me formei, nem sabia o que era isso. E hoje essas doenças dominam a cena médica, são responsáveis por quase 90% do adoecimento. Doenças autoimunes, as alergias graves, o próprio câncer, doenças neurodegenerativas, esse processo todo. Então, são epidêmicos, autismo. A gente vive uma epidemia de autismo e a sociedade está calada diante disso. Isso é um crime que não tem tamanho. A saúde das nossas crianças está um lixo completo. 50% das crianças têm doença crônica. E essa medicina tem coragem de dizer que ela é representante da ciência. Só a ciência de psicopata. E é uma ciência de psicopata. É o que está aí. Né? E os neuróticos batendo palma para os psicopatas. Esse é o cenário que tem aí, curto e grosso, vamos dizer assim. Aí como é que a gente sai dessa confusão toda? Com consciência. Aí, para ter consciência, tem que ter um pouco de informação. Eu estou meio que ainda, eu confesso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar essa conversa fiada de que a ciência é portadora de alguma verdade. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso serve para engabelar as pessoas e para exercer o poder sobre as pessoas. Ciência não produz verdade nenhuma, porque a ciência não consegue conhecer um objeto, qualquer que seja, ele não consegue. No máximo que a ciência faz é recortar um problema do objeto e falar daquilo. Mesmo assim, é hipótese. Então a melhor ciência que a gente tem aí, que é a física quântica, ela é uma hipótese sobre determinada questão da matéria, ou da partícula subatômica. Jamais ela sabe o que é matéria, o que é um corpo, o que é um objeto, não sabe nada disso. Então, qual é a maneira de que tem de se conhecer? Não é pela ciência. É você integrar os vários tipos de percepção, integrar os vários tipos de informação, sobretudo com o que a gente chama de percepção sensível, ou a percepção da presença do ser, da presença do objeto, e haver essa interação, que é a regra número 1 da biodança. Né? Então a vivência da biodança é uma busca de conhecer por esse contato, por essa conexão com o real, com a percepção sensível. Esse é o primeiro movimento, mas depois tem que ser trabalhado no nível de integração. Então o que a gente, em última análise, tem que fazer é buscar recursos para integrar as experiências. E isso, alguma ciência pode te dar alguma coisa para te ajudar nisso que está aí. Mas
basicamente, é o desenvolvimento da capacidade de sentir, de perceber, de conectar, é que é o grande aparato cognitivo do ser humano. E isso foi jogado fora. As ciências simplesmente falaram assim: isso não existe, isso é não científico, o que existe é a hipótese científica. Isso vem com o mecanicismo de Newton, que vai falar do que é matéria e cria uma cosmovisão em torno disso, que matéria é força, movimento, ação, reação, e como se não tivesse nada dirigindo isso, não tivesse consciência, não tivesse nada. E aí é o que nós vivemos. As pessoas perderam a conexão com o real, esperam a versão da ciência para guiá-las, e a ciência não tem nada para oferecer, a não ser a desconexão. Então, a doença mental está posta. Você pede o guia, você pede o guiamento de alguma coisa, acabou. Não é que o ser humano vai dar conta da complexidade da vida, da complexidade dos desafios, não, mas numa vida doida dessa que se vive hoje, com todo tipo de demanda, todo tipo de pressão sobre o indivíduo. Vai acontecer. Então a gente já prevê, já está uma epidemia de doença mental, e a partir de 2020 e tal, vai ser mais ainda. Então, hoje, eu já tenho médicos americanos, médicos europeus falando de medicina de sobrevivência. Medicina de sobrevivência. Então, hoje nós temos que ir para buscar sobrevivência. Então, vamos lá. Não sendo pessimista, e claro... É a supervivência. É a supervivência. Então, para não ser pessimista, é ir para o campo da conexão com a vida. Da conexão com a vida. Então, eu resolvi fazer um paralelo entre as teses principais da biodança, fazendo uma leitura vertical, que vai desde o biológico até a consciência. E ver o que eu posso contribuir para vocês, de instrumental, para vocês trabalharem as experiências de vocês. Basicamente é isso que eu queria propor. E eu vou falar algumas coisitas aqui. A primeira delas é o mote principal da biodança, que é a vivência. Quer dizer, é a valorização da experiência direta, que é a vivência, e a secundarização da atividade reflexiva mental. Nós vivemos uma sociedade que é o contrário. Você tenta conhecer pela atividade mental reflexiva. A atividade mental do ser humano é sempre dual. Ela é dialética, ela só pensa em oposição. E você cria e fica na oposição o tempo todo, não sabendo o que vai, o que não vai, e perde e não decide. Perde a capacidade de decidir. Você não consegue decidir pela oposição. No máximo você consegue ter uma visão de conjunto do processo, mas a sua decisão não é por aí. Tem que ser em outro plano. Então essa consciência profunda, quer dizer, que é a consciência do ser, né, do seu propósito de vida, do que você está fazendo nesse mundo, ela não é reflexiva, ela é percebida, ela é sentida num processo de percepção sensível, e isso vem pelo coração. Isso vem pelo coração. Por que é o coração? Agora eu entro com biologia. Coração é o órgão nosso que tem o maior campo eletromagnético. Ele tem um campo eletromagnético na ordem de 20.000 vezes a qualquer outro órgão. Então, o coração, e ele é envolvido pelo pericárdio. Então, o pericárdio é que guarda o campo magnético do coração, senão aquilo dispersaria muito. Então, ele concentra, o pericárdio é como se fosse uma fáscia. Fáscia é condução de energia. Então, essa fáscia segura ali, e ali gera um campo que vai a quase 3,5 metros, 4 metros de distância do indivíduo. Para o coração fazer isso, ele tem que produzir energia, ele tem que produzir campo. Para ele produzir campo, alguém tem que produzir essa energia. Então, a célula cardíaca é uma célula que tem um tipo especial de mitocôndria. Vocês vão ser apresentados a mitocôndria. Mitocôndria é uma bactéria que está dentro da célula.
ela é fruto da simbiose dessa célula, que é outra questão central do discurso da nossa medicina, que é que a vida é simbiose e que a vida no planeta é fruto da simbiose e que esses sistemas, todos os sistemas vivos, são construídos na simbiose. A nossa célula é chamada célula eucariótica, que tem núcleo, e simbiótica, que ela é fruto da simbiose de 3 bilhões de anos. Aí nós entramos com um problema antropológico cultural, que é da origem da vida. Se perguntar às pessoas como é que veio a vida, 75%, no Brasil deve bater uns 80%, ela é criacionista, né? Um Deus veio e criou a vida. Outro tanto, os ditos intelectuais dizem que aderem à tese darwiniana de Darwin, que a vida é fruto das mutações, que vai criando as espécies e tem as linhas das espécies, e o homem é o ápice da espécie. Bom, e contrapõe o darwinismo ao criacionismo. Se você perguntar quem que defende a simbiose, não tem nem 0,5% das pessoas, nem sabe o que é isso. Então, você não sabe o que é a vida, a origem da vida, o processo da vida está calcado na simbiose, e nós estamos passando longe do processo. Eu sempre falo, você pode ser até Deus que criou a vida, mas primeiro ele jogou uma bactéria aqui. Então, essa bactéria que vai criando as condições de ter a vida que a gente vê, que é essa vida com esse tipo de matéria, que é basicamente água. Né? Matéria viva, que é basicamente água, e que tem um sistema para produzir energia, para estruturar essa água, e essa água fazer as oscilações e fazer a condução de informação e tudo. Então, quer dizer, você tem que ter, para você, em última análise, a matéria viva, quer dizer, o núcleo básico da vida é chamada Association Induction Hypothesis de Ling, que é o seguinte: o professor Ling é um dos maiores biólogos do século XX, está vivo até hoje, e é um dos caras mais injustiçados da história da biologia. Ele é responsável, por exemplo, pela descoberta da ressonância nuclear magnética, tudo isso aqui é dele. Esse cara era para ter ganhado os 3 prêmios Nobel de Medicina e não ganhou nenhum, não tem nem laboratório para ele pesquisar. O professor Ling, então, ele vai entender o que é a unidade básica da vida. O mecanicismo fala que a menor unidade da vida é a célula. Negativa. Abaixo da célula tem muito mais coisas. No nível subcelular tem muito mais coisas. Mas, em última análise, para resumir a história, a questão básica da vida é a macromolécula. A macromolécula é uma molécula grande. Essa macromolécula recebe energia e, ao receber energia, ela consegue fazer camadas de água presa nela. Só para ter ideia, um músculo ele é 99% de água. Está entendendo? Mas é água chamada água estrutural. É uma água que é presa na macromolécula. Entendeu? Então, se você tem uma fibra de proteína aqui que carrega 100 camadas de água, aí você faz um volume que vem aqui. Quer dizer, então, o volume do nosso tecido basicamente é água estrutural. A gente nem sabe o que é água estrutural. A gente pensa que água é esse solvente que entra e sai no nosso corpo, pela diurese, essas coisas todas. Tem esse aspecto, mas esse é o menor aspecto da água. A água é essa molécula fantástica da vida que dá ordem, coerência e funcionamento para esse organismo. Então, precisa. Agora, quanto maior a capacidade que você tem de manter estruturada essa água, mais você mantém a ordem e a coerência no sistema. Quando você vai perdendo isso, você vai perdendo ordem e coerência no sistema. O envelhecimento nada mais é que isso. Você vai perdendo água do tecido.
e vai perdendo capacidade de regulação, adaptação, essas coisas todas. Bom, então um bebê nasce com 80% de água estrutural e um velho morre com 40%. Durante a sua vida você perde 50% da água. Então, a preservação de saúde básica é você preservar a água do seu corpo. Isso não é simplesmente pela questão da ingestão de água. É outra questão. É essa estrutura mínima da vida que esse arranjo. Bom, voltando à questão do coração, então quem produz energia é a mitocôndria. Então é a mitocôndria que vai doar energia para essa macromolécula, para ela ter energia, para ela fixar o dipolo água, porque a água é um dipolo, aí ela prende positivo, negativo e fica prendendo. A despolarização do músculo nada mais é que a água que solta e volta, ela está fazendo isso. Inventaram a tal de bomba de sódio e potássio na medicina, se alguém já estudou isso, que é absolutamente falso, é você achar que uma questão elementar da vida você precisa gastar energia para fazer. Por exemplo, que é o chamado potencial de ação, que é o que faz movimento nesse corpo. Então você tem que ter movimento, tem que explicar o movimento. O movimento básico é chamado potencial de ação, que é a despolarização. Polarização das células, polarização do nervo, do músculo, etc. Mas isso é mais complicado, vamos passar. Então, o campo eletromagnético do coração é um campo muito grande, dado por essa alta atividade energética de um padrão especial dessa mitocôndria. As mitocôndrias de cada célula são diferentes, dependendo da natureza, da necessidade de energia de cada tecido. O coração é especial. Por isso o coração é um órgão energético ou eletromagnético, uma caixa de ressonância eletromagnética. E nós temos uma cardiologia que trata o coração como uma bomba mecânica. Esse que eu chamo do pensamento mecanicista, que vê o coração como bomba. O remédio mais prescrito pela cardiologia, que é a estatina, é uma droga que tira a energia do coração. Ele bloqueia a mitocôndria. Vocês têm ideia da brincadeira? Então vocês veem o grau de ignorância e de desconexão desse tipo de coisa. Então eles criam uma tese lá, eles vão abordar essa tese, esquece a natureza do coração, esquece a natureza, né? Esquece o real e vai construir teses em cima de abstrações. É assim que funciona a ciência, a dita ciência. Medicina não é ciência. Medicina não é ciência. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando da minha experiência de integrar vários tipos de conhecimento. E é isso que o indivíduo devia fazer, é isso que o processo de aprendizado e de autoeducação tem que ser feito. É você conseguir juntar todos os tipos de informação que você tem e dar uma certa coerência, uma certa harmonia para isso ser o guia da tua vida. Então você decidir em todos os seus níveis com a mesma coerência. O ser humano não tem, cada um decide de um jeito. Você tem que decidir do mesmo jeito em todas as instâncias. A hora que você arranja um namorado, a hora que você casa, a hora que você vai trabalhar, a hora que você tem relação com o teu amigo, etc. A hora que, quer dizer, no seu campo espiritual, no seu campo de relação com a natureza, é coerência. O sistema é um sistema coerente, vida é coerência. Se rompeu a coerência, você já gera desordem. Então, esse sistema, a natureza central desse sistema é ordem e coerência. Ordem e coerência. Como é que você pode conviver com desordem? Se for ver a história da humanidade toda, é por busca de ordem. Toda a história antropológica e sociológica da humanidade é em busca de ordem. As sociedades iniciais, por exemplo, vejam só, as sociedades iniciais, chamadas sociedades cosmológicas, elas buscavam ordem na relação com o cosmos. E a biodança é vamos dizer, o touro vai colocar a biodança numa dinâmica cosmológica.
Vamos ver essa questão. Então, quer dizer, a sociedade cosmológica na chinesa, até não tem muito tempo, quer dizer, o representante cósmico era o imperador, e ele tinha, e os seus sábios tinham que ler as mensagens cósmicas, que tem que interagir com o cosmos para orientar a sociedade. E nessas sociedades, o que se faz aqui pode interferir no cosmos e o cosmos interfere aqui, quer dizer, é uma mão dupla desse processo. Então, sociedade cósmica. Com o processo, lá com os judeus e Egito, nós fomos abandonando paulatinamente a sociedade cósmica e entramos nas sociedades das revelações. Sociedade da revelação, sociedade do profeta. Então, quer dizer, essa relação com o cosmos vai ser feita através de um profeta. E o profeta vai lá ouvir o Deus e vai falar para a humanidade o que Deus quer dela. Tudo busca de ordem. E eles fizeram isso para quê? Toda hora que eles falam que está vindo o Messias, está vindo o profeta, é para quê? Quando a coisa está de perna para cima. Entendeu? Aí o nego acelera a vinda do profeta. Entendeu? Então, a nossa cultura é claramente uma cultura de profeta, da profecia. E nós seguimos dentro desse marco que criou o chamado ser histórico. Ser histórico é o ser indivíduo que tem uma vida, mas ele vai prestar conta dessa vida, conforme os profetas sinalizaram. Olha o desafio para esse indivíduo. Olha como é que ele vai conviver com essa brincadeira. Isso tudo é na tentativa de busca de ordem. E essa ordem é uma ordem biológica, uma ordem social, uma ordem antropológica, uma ordem transcendente. Então, nós temos que ter muito cuidado com a questão da ordem, da coerência, e o grande destruidor disso é o medo. Quem destrói a ordem e a coerência desse sistema é o medo. E o medo é a falta de norte, de intenção, de saber para onde vai, de ter rumo. E nós dá sentido. Nesse campo da intenção. E a gente, numa sociedade do profeta, nós ficamos esperando alguém aparecer para sinalizar para onde vai. Aí nem fica atrás de guru, atrás de líderes, atrás de coisa. E ao mesmo tempo também você tem aí nessa confusão toda entra a ciência dizendo que eu sei de tudo, a coisa corre por aqui, então você cria a cosmovisão mecanicista, que fala que está tudo na matéria. Tudo se resume no materialismo mais primário. Eu estava vendo outro dia uma líder da liberação sexual na época da Revolução Russa, né? Primeiro você teve os movimentos iniciais sexuais pós-Revolução Francesa, e depois veio a Revolução Russa, que também fez grande movimento de liberação sexual, das mulheres, sobretudo, as mulheres liderando isso. E uma líder russa escreveu um livro sobre isso, e ela fala assim: o sexo nada mais é que circulação de secreções, aceleração do batimento cardíaco e do fluxo sanguíneo, e pronto, acabou. Entendeu? E muita gente acreditou nisso e foi atrás disso.
Tem gente que acredita nisso tudo. Quer dizer, é o materialismo mais primário, né, de uma cosmovisão material que vai explicar os processos da vida. Não é nem da vida, os processos sociais, os processos humanos, né? Comportamentais, humanos comportamentais. Então, nós temos essa coisa. Então, o medo é o grande obstáculo ao conhecimento, à ordem e à coerência. O medo de errar é o medo de descobrir a verdade. Seu melhor professor é o seu último erro. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que nós somos seres em construção, que só constrói em cima dos erros, e temos que ser humilde, aceitar isso e não tensionar esse sistema. Pelo contrário, abrir o sistema para ele poder interagir com o real, com todos os processos que estão acontecendo e você poder integrar. O grande desafio é a integração. A outra questão da biodança é que ela vai colocar a questão central, a vivência, depois a questão da sacralidade da vida. E a sacralidade da vida, não da vida biológica, pura e simples, mas é uma sacralidade da vida que está no plano transcendente. Então, existiria uma matriz cósmica e que o nosso desafio é conectar com essa matriz, integrar com essa matriz e buscar essa coerência, buscar essa ordem da nossa matriz. Vamos dizer, nós temos uma matriz também, que é a matriz viva, a gente chama contínuo da matriz viva, que são todas as células, são todos o tecido colágeno, a água estrutural, isso tudo oscila na pressão do cosmos. Só para vocês terem ideia, vamos falar só do campo da influência solar. Não existe nada mais poderoso sobre o nosso organismo que o Sol. Nós somos água. A água é basicamente hidrogênio. Sol é uma bola de hidrogênio. Então, e a pressão do Sol sobre a Terra é de 1.800.000 vezes o campo da Terra, vocês têm ideia. Então, tudo aqui nesse planeta está oscilando sob o campo de pressão do Sol. E mais ainda, um tecido vivo, que é água pura. Ele está em alta oscilação na pressão do Sol. De modo que a nossa energia, nem 20% da nossa energia vem de alimento. 90% da nossa energia, 80% da nossa energia é captada do ambiente. Sobretudo dos campos de oscilação do Sol. Então a gente poderia evoluir facilmente para captar mais esse campo e reduzir a ingesta de alimentos. Um dos grandes problemas nossos hoje é a ingestão de quantidade grande de alimentos, e sobretudo alimentos calóricos, ricos em carboidratos, que fazem produção de energia via caloria. Se você produz muita caloria, aquece coisa, você aumenta a entropia do sistema e gera desordem. E tudo que a gente quer é buscar ordem. Né? É a segunda lei da termodinâmica. Estou misturando tanta coisa aqui, mas está dando para ir? Tá? Pode. Você fala de diversidade, da inclusão dessas subjetividades todas na maneira de entender a vida. E ao mesmo tempo você fala muito de ordem e coerência. Eu queria entender mais a semântica do que seja ordem nesse contexto. Ordem e coerência. A gente é viciado em pensar em ordem de uma maneira muito estrita. Positivista.
Ordem positivista. Nós estamos falando ordem cósmica. Depois do caos, né? Ordem cósmica. É o seguinte, se você for... já que você antecipou, vou dar uma passada para... Vamos falar da nossa grande molécula informativa, que é o DNA. Nosso grande sistema informativo nosso, quer dizer, que processa a informação, é o DNA. Aí, o pensamento mecanicista vai dizer assim, o DNA estoca a informação e ele vai passar essa informação para a célula e a célula fazer os trabalhos dela. Mas você sabe quantos por cento dos genes são genes estocadores de informação sobre síntese proteica, por exemplo, que é a base da informação, vamos dizer, da fisiologia celular? 3%. 97% dos nossos genes não têm memória para fazer síntese proteica. A gente chama de não faz o processo da transcrição. Né? Sabe o que a genética mecanicista falou? Chamou isso de junk genes. Junk genes quer dizer lixo. Chamou 97% de lixo. Isso para vocês terem ideia da audácia dessa ciência. Da prepotência dessa ciência. Que ela não conhece, ela joga fora. Em vez de aceitar a dúvida, que a base do método científico é a dúvida metódica. Entendeu? É a base do método científico. Por isso que eu falo que essa ciência não é ciência. A ciência que busca consenso é fraude. A ciência não tem que buscar consenso, ela tem que buscar dissenso. É no dissenso que você constrói o conhecimento. Então você tem os consensos todos construídos e o Estado totalitário e a ciência totalitária dominando tudo em cima dessa que eles chamam de ciência. São os consensos dos especialistas, os consensos de não sei o quê, os consensos de não sei o quê, e vai todo mundo em cima de consenso. Entendeu? Medicina hoje virou o quê? A chamada medicina do consenso, que é a medicina do protocolo. Medicina das chamadas evidências. O médico não pensa mais, ele não faz raciocínio nenhum. Ele vê o cara, vê o sintoma, pum, aciona o protocolo e põe em coisa. E desumaniza completamente a prática. É uma iatrogenia brutal, é uma desconexão brutal, é uma tragédia essa medicina. Eu fico falando, para que serve essa medicina? Sim, para dar dinheiro para o laboratório farmacêutico. Porque para o ser humano ela não presta para nada. Porque o que essa medicina oferece é que a tecnologia consegue dar para ela. Só. O pensamento dela é do século XIX, mecanicista. Agora o cara passa um catéter dentro da artéria lá, desobstrui, tal. Isso é uma bela, vamos dizer assim, intervenção. Mas isso não é fruto do conhecimento médico, e sim do avanço tecnológico. Material, né, do avanço tecnológico, e não da medicina em si. Então a medicina está apropriando o avanço tecnológico. Não é fruto do seu sistema de pensamento. Então, por exemplo, você faz uma ressonância nuclear magnética. A ressonância nuclear magnética é uma máquina quântica. Né? Mas você faz isso para mostrar a imagem, que é mecanicismo. Entendeu? Por que você não raciocina quanticamente sobre o que está acontecendo naquele tecido? A máquina te dá recurso para fazer isso. Entende? Mas a medicina não faz. Até o coração, por exemplo, a eletrofisiologia, o eletrocardiograma, ou várias coisas. Você faz um eletrocardiograma, mas para te dar informação estrutural, da estrutura. Porque é uma medicina da estrutura. Mecanicista. Entendeu? Voltando no DNA. Bom, voltando no DNA, isso é a biologia americana, do Watson Crick, que fez essa conversa. A genética russa, há muito tempo, desde quando de Watson Crick, sabia que esses genes são genes informacionais, porque eles estocam informação oscilatória. Então eles captam o campo oscilatório, acumula e passa. Então são moléculas de informação, mas da informação não material, da informação propriamente dita. Da frequência, da onda, da informação.
E aí você vai e pergunta, como é que você pode dar, como é que você pode dizer que está contida nessas moléculas a ordem e a coerência? Está nelas próprias. Claro que você não tem como, isso é completamente insustentável. A ordem e a coerência tem que vir de fora. Entendeu? Isso aqui simplesmente é uma antena que segura isso. E nós damos ao nome disso de intransformação. Quer dizer, a forma é informação. Né? Então a estrutura é informação. Então estrutura e energia é a mesma coisa, só que tem planos de ordem diferentes. Então quando você tem ordem, você tem uma estrutura organizada, informada, para ficar ali naquela forma e ter aquelas características. A hora que você vai perdendo ordem, o que vai acontecendo? Você vai entrando em desordem, caos e desfaz a forma. Essa perda de ordem, a perda dessa conexão? Em grande parte sim, e a perda de ancorar essa informação. Então nós somos sistemas antena de ancoramento. Não? Ninguém tem dúvida disso mais hoje na ciência avançada disso aí. Né? Então tem gente que pega uma molécula de DNA de uma pessoa, você tem ideia, pega a molécula, tira aqui da mucosa, pega a molécula de DNA da pessoa, pega isso, leva para 13 quilômetros de distância, e aí pega um outro tubo de ensaio aqui, dá uma informação nele aqui, lá manifesta do mesmo jeito. Isso é pelo campo eletromagnético? Não é pelo campo magnético, é pelo chamado non-local conscience, que é a consciência não local. Então, é porque está acima da matéria. Essa é a onda então. Hein? Essa é a onda então. Isso. Está tudo submetido a ela. O que nós temos que fazer é render a ela. Render a ela e usufruir dela. E não desconectar disso. O que nós estamos fazendo é um estímulo atávico e civilizatório de desconexão. É claro que isso vai dar M. Daí a M para todo mundo ver. Bom. Respira um pouco. Agora a gente faz enterrar. Uma outra influência básica da biodança é a sua filiação, vamos dizer, a vertente que a gente chama de vertente dionisíaca. Vertente dionisíaca é uma tendência da filosofia grega de dizer, olha, a morte é inevitável, para que ficar falando disso? Vamos viver a vida. E aí celebrar a vida e trabalhar na vida é o que a biodança o tempo todo fala para vocês. Aí eu vou botar um senão nisso aí. Mas morte também é vida. Morte também é vida. Morte também é vida. E nós somos seres que diferencia a gente basicamente do animal é que nós temos consciência da finitude. Então nós somos seres que trabalhamos o tempo todo na tensão entre a vida, a existência e a infinitude. Não dá para afastar disso. Se afastar, você está botando uma pedra em cima. Então, é claro que uma pessoa, por exemplo, o Rolando é um intelectual que a gente chama da alta cultura. É um cara que consegue um nível de integração que ninguém ainda conseguiu passar dele. Então ele quase que vira como um chamado uma disciplina iniciática,
tem um iniciador e ninguém passou ele. Então, são contribuições aí para o discípulo de alguma forma complementar alguma coisa que ele fez. Às vezes você tem que carregar, às vezes a pulsão de morte, a destruição é tão forte que você tem que chegar e pum, bater nessa questão, tal, essa outra questão fica meio de margem. Mas como nós vivemos numa sociedade dominada pela pulsão de morte, dominada pela morte, pela destruição, a gente tem que trabalhar essa questão dessa tensão permanente da vida humana que está nisso que está aí e que a passagem ou a interação com a morte nada mais é com a interação com o mundo do infinito, do transcendente. Isso é parte desse ser. Isso tá o que esse ser tem consciência disso? Tem consciência disso porque está nele, senão não teria. Entende? Então, isso tem que ser integrado, isso tem que ser vivido, isso tem que ser trabalhado. E isso está presente em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Não tem como fugir disso. Você pode brincar, mas na hora que você volta para casa, a coisa está lá. Entendeu? Faz uma sessão bonita, de amor, abraça aqui na Biodança, volta para casa, está lá. Está lá, a atenção está bem lá na mente. Então, trabalhar essa dialética tensional entre ordem e desordem, indivíduo histórico e eternidade. Então você ganhou essa vida, mas você tem consciência da eternidade. E aí, trabalha isso aí. Se uma tensão a ser trabalhada. Então, para os gregos, o homem estaria na transição entre o finito e o infinito. Por isso que ele tem essa consciência. A outra questão da biodança é a questão da influência da psicologia, sobretudo da psicanálise freudiana, e eu acho mais que junguiana, né? Tem mais influência de Jung na biodança? Mais de Jung, né? Mas não vou entrar, porque eu não tenho recurso para isso, também nem estudei biodança para falar dessa coisa. Agora, a influência biológica da biodança. A influência biológica da biodança vem muito pelos trabalhos do Maturana e Varela, que são conterrâneos do Toro. E o Maturana e Varela, sobretudo Maturana, vai começar a levantar uma questão que é o que difere o sistema vivo de uma máquina. Né? E ele vai, até que ele fecha numa primeira afirmação, para diferenciar que o sistema vivo é um sistema que funciona e ele, ao mesmo tempo que as peças dele vão gastando, ele vai construindo a nova peça. Então ele chamou isso de autopoiese. Faz a nova peça. E uma máquina mecânica, não, estragou a peça dela, você tem que ir lá trocar e tal. Vamos dizer. Isso são bases para o cara começar a pensar. Depois, ele vai para um segundo nível, que seria que um sistema vivo é um sistema capaz de processar a informação. Processar a informação e se autorregular e se auto-organizar. Então, chamado sistema auto-endo-organizado. Eles são materialistas, Maturana e Varela são materialistas, eles vão buscar uma ordem na matéria. Tá? Então, ele vai dizer que esse sistema se auto-organiza a partir dos estímulos. Então, ele recebe o estímulo, processa a informação e se auto-organiza numa alça circular. E vai cunhar a famosa assertiva deles,
que é a chamada computo ergo sum, em contraposição ao penso logo existo do cartesianismo. Computo ergo sum quer dizer, se eu tenho capacidade de computar, de processar informação, logo eu sou um sistema vivo. Bom, isso tem implicações enormes no pensamento. Por exemplo, primeira coisa que tem que dar estou tentando muito superficialmente dar uma desmontada no mecanicismo newtoniano, mas tem o cartesianismo, do penso, logo sou. Você pensa com o quê? Você pensa com pensamento. Mas antes de pensar, você é. Você é um ser. Como é que você pode pensar antes de ser? Essa é a desconexão que está posta aí. Entendeu? Então, primeiro você é. Depois você processa a informação, você interage, depois você reflete. Reflexão é um nível, vamos dizer assim, mental, mas não é um nível superior de conhecimento. O nível superior de conhecimento é o nível que está mais próximo do ser. Que a verdade está mais próxima do ser, óbvio. Né? É a famosa frase do Groucho Marx que ele fala assim: não acredite nos seus olhos, acredite no que eu estou dizendo. Entendeu? Então é isso que falam para a sociedade. Não acredite no que você está vendo. Acredite no que eu estou te falando. E assim domina essa turma toda. Na hora que você esteja na sociedade de massa, da informação de massa, na massificação da informação, que vai pegar toda a teoria psicanalítica, usar isso e manipular as paixões das pessoas para manipulá-las, aí estão lascados. É a troca da autoridade da verdade pela verdade da autoridade. É isso aí. É. Então, esse é a questão central da coisa. Aí, só que tem que o touro vai pegar isso e vai falar assim: ok, é um sistema que processa informação, mas essa informação é cósmica. A informação é cósmica. Né? O Goethe tem uma frase muito interessante que ele fala assim: antes a injustiça do que a desordem. Entendeu? Esse sistema não consegue viver com desordem. Mesmo uma ordem mais primária dessa. Mas a ordem é uma questão biológica e da vida. Entendeu? Primária e primária. Primária, A ordem que assume a desordem. Isso aí. Eles ficaram muito dizendo a teoria da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, fala que a ordem vem da desordem. Porque, por exemplo, a explosão do pistão, né, do motor, a explosão, você dispara, né, o combustível ali, o ar é aquecido, as moléculas entram em caoticidade até que elas assumam um movimento só e faz a ordem, da ordem. Então a ordem que veio da desordem. E quiseram fazer isso para entender o sistema vivo. Negativo. O sistema vivo é a ordem que se mantém pela ordem. Entendeu? Não tem condição desse sistema entrar em desordem e voltar para a ordem assim. É a cognição que fala, né? Maturana Varela, cognição, né? Do sistema vivo. Não é essa cognição. Cognição é a capacidade de processar a informação. Né? Então eu computo, eu tenho capacidade de processar a informação e restaurar a ordem. Claro, porque esse sistema é um sistema que trabalha o tempo todo para manter a ordem. Então, a ordem no sentido do equilíbrio, a ordem em todos os níveis, todos os níveis, lá da célula.
Vou te falar, olha a ordem das células. Você tem 30 trilhões de células no teu organismo. Cada célula é um indivíduo. A célula se especializa para fazer um trabalho, por exemplo, no seu rim, no seu fígado, etc, etc. Como ela é convidada a fazer isso? Quem a mantém nesse trabalho, nesse comando e nessa dinâmica de ordem? Quer ver? O câncer é uma desordem. É uma célula que rompe a relação com a comunidade de célula e vai ser uma célula primitiva, fora do organismo multicelular. O câncer nada mais é que isso. Entende? Isso é uma desordem. E como é que você vai gerando uma desordem no sistema que a célula fala assim, eu não quero ficar aqui mais, e cai fora. Aquilo que o convidou para ser ali não está mais. Quer dizer, as regras iniciais da convivência estão rompidas. E isso, agora já vou pular logo para uma questão fundamental, que é o microbioma. São as bactérias desse sistema. Aí eu vou voltar lá ao início da nossa conversa, que a nossa célula é uma célula, e a vida no planeta e o nosso organismo é composto, é fruto da simbiose. E a simbiose, sobretudo bacteriana, o nosso organismo é 90% bactéria. 90% bactéria. Nosso genoma é 90% bactéria. Isso dentro da célula. Então, a mitocôndria é uma bactéria. Então, se você for pegar isso que eu falei do DNA, quando eu falei do DNA, eu falei do DNA da célula, DNA do núcleo. Mas bactéria tem DNA. Se eu for pegar a massa de DNA das bactérias, ela corresponde a mais de 100 mil vezes a massa de DNA do núcleo. Então elas processam informação tanto quanto a do núcleo, ou mais. Então, a base do nosso sistema é bacteriano, a base do processamento da informação do nosso sistema é bacteriano. Só para vocês terem ideia da velocidade, deixa eu dar os números para vocês. O processamento de informação no plano autoconsciente pelo cérebro humano, como um todo, está na faixa de 1 a 100 bits por segundo. É muito baixo. É muito baixo. Como o nosso cérebro é composto por 10 a 11, a 10 a 13 de neurônio, isso corresponderia a um processamento de 10 a menos 11 bits por neurônio. Então, quer dizer, isso que a gente pensa que é o grande sistema processador de informação que é o nosso cérebro, é nada. É nada. Uma célula em atividade costuma processar 10 a 6, 10 elevado a 6 bits por segundo por célula. O neurônio, então, é 10 a menos 11, está 10 a 6. Olha a diferença. É mais de bilhão de diferença. É trilhão de diferença. Ou seja, 10 elevado a 17 superior à atividade autoconsciente do cérebro. Isso nos revela que as nossas células processam mais informação do que o nosso cérebro, considerado como um grande órgão processador de informação. Se as nossas células são as grandes processadoras de informações do nosso organismo, é forçoso admitir que é o nosso sistema inteligente superlativo. Quando aplicamos essa constatação às bactérias e ao microbioma, eles são o super sistema inteligente. Aí o ego do ser humano não banca. Não banca. A Rolando já sabia disso. Rolando já sabia. A turma já tinha visto isso, processando, mas no nível assim do tecido e tal, não tinha chegado a essa história do microbioma, que é mais ou menos recente. Então, só uma dúvida assim. O meu DNA, o meu núcleo, ele tem informação desse microbioma todo, de todos os complexos que estão habitando em mim. Tem. Grande parte dos genes do núcleo foram doados pelas mitocôndrias para dentro do núcleo. Eles são genes bacterianos.
A mitocôndria só ficou na evolução, só ficou com genes próprios da oxirredução que ela faz, que é a queima do oxigênio. Então, para vocês terem ideia, a produção de energia nossa se dá em grande parte pela queima do oxigênio. E quem queima o oxigênio é a mitocôndria. Quer dizer, 95% do ar que você respira vai ser usado pela bactéria lá dentro da tua célula, que é a mitocôndria. E se você ficar 3 minutinhos sem jogar coisa ali, acabou. Então, esse é o centro da vida. Toda a tradição espiritual senta no prana, senta na respiração como centro da vida. Se o centro da vida é o ar, e se a gente for mais fundo acompanhando esse ar, vai lá na mitocôndria, está ali o centro da vida. Agora, a mitocôndria, ela é não só a produção dessa energia via oxigênio, mas o que a mitocôndria vai fazer? Ela vai queimar os alimentos que você come. Então você vai comer glicose e o ácido graxo e vão ser queimados na mitocôndria para essa combustão fechada que vai produzir o ATP. Então essa é a história. Mas a mitocôndria, ela é muito parecida com o cloroplasto, que é da planta, que faz fotossíntese. E a mitocôndria também faz fotossíntese. Se você quiser, e a mitocôndria é o maior captador de luz do nosso organismo. Então ela não só faz a produção de energia pela queima do alimento, como ela faz a captação da luz ela é o principal captador de luz. Então, esse é o centro da vida. Não podia ser diferente, porque a vida no planeta foi dada pela bactéria. Quem construiu as condições de vida nesse planeta foram as bactérias. Ninguém tem dúvida disso. Então, os seres que nasceram nesse ambiente foram construídos também a partir das bactérias. Bom, isso para explicar o plano biológico. Mas, da onde veio essa bactéria? Quem comanda essas bactérias também? Aí já entramos num outro mistério. Mas, de uma maneira geral, a questão fundamental é essa. E o que nós assistimos, quer dizer, é que essa vida gerada e mantida pelas bactérias, sobretudo pelos micro-organismos e pelas bactérias. Por exemplo, o darwinismo chega e fala dos seres vivos da alga, nem da alga, da planta para cima. 90% da vida nesse planeta é micro-organismo. E ele simplesmente não abre a boca para falar de micro-organismo. Entendeu? Então, essa vida que é fruto do trabalho das bactérias, toda a vida no planeta, todo o sistema vivo, todo, ela está sendo fortemente ameaçada a partir de uma teoria médica falsa. Aí vocês vão ver a falsidade da teoria médica, que é a teoria do germe. A teoria do germe da medicina é a teoria de Pasteur Coelho, que vai dizer o seguinte: adoecimento nada mais é que saúde, tecido saudável é tecido estéril. A bactéria entra e promove a doença. Ele construiu uma ideia de bactéria que é chamada de patógeno obrigatório. Patógeno obrigatório é aquela bactéria que, para eles, está aqui no mundo para produzir doença. Né? E vai invadir um tecido limpinho, branquinho, clarinho, e vai produzir a doença. Então, essa teoria, a base da teoria do germe. Tem outras questões de firula, mas o centro é essa que está aí. Se esses caras fossem falar de bactéria para dar suporte à coisa, ele não daria nenhum passo adiante.
Mas eles tiveram que construir essa ideia de patógeno obrigatório. Porque essa medicina ela surge para dar conta das infecções bacterianas agudas, a medicina da doença aguda do século XIX. Então esses caras aparecem com essa bacteriologia, que é uma chamada bacteriologia que defende o monomorfismo. Monomorfismo quer dizer, a bactéria se mantém fixa e não se altera. Entendeu? Tiveram que construir essa fraude, porque não tem nada mais que muda tanto que uma bactéria. Né? A bactéria está aqui nesse planeta há mais de 4 bilhões de anos. E ela se adaptou a todas as mudanças que aconteceram nesse planeta. Então aí para fazer isso, ela tem que ter capacidade de mudar. E hoje a gente sabe claramente que bactéria troca material genético entre si, que bactéria muda completamente o programa dela de acordo com o ambiente. Então, quer dizer, a fraude dessa teoria é considerar a bactéria fixa. Você só consegue explicar o patógeno se você considerar que ele é fixo. Se você falar que ele é mutável, ele deixa de ser patógeno e vira uma bactéria normal, como qualquer outra. Entendeu? Mas é como se tivesse um demônio pôs aqui essa bactéria, que ela está feita para produzir doença. Bom, quando se fez isso, você criou essa noção de agente específico da doença, né? Então, criou-se a equação da medicina oficial, que é agente específico, doença específica, química específica. Aí entrou a turma da química aqui, química específica. Pronto. Essa coisa não ficou restrita à doença produzida por bactéria. Ela pegou todo o universo simbólico do adoecimento humano e ofereceu isso daí. E daí entrou todas as prescrições dentro desse campo, que é a higiene, né? A intervenção, a esterilização, da química para limpar ambiente, para esterilizar tudo, esterilizar. Isso reforça a alienação do corpo, né? Isso, o que vai acontecer? Isso vai ser uma pressão sobre as bactérias, sobre os micro-organismos, sobre os microbiomas. Seja o microbioma. Tem ideia? A hora que você espreia um agrotóxico no terreno, você mata 90% das bactérias que estão no terreno. Todo mundo sabe que solo é produto do metabolismo das bactérias. Aonde esses caras querem chegar? Entende? Então, agora, quem patrocinou isso tudo? A teoria do germe. A teoria do germe é a teoria médica que patrocinou não só a intervenção médica com química, mas a intervenção com agrotóxico, a intervenção na higiene, a intervenção da limpeza ambiental, a química, a indústria química de alimento. Isso é tudo química. As pessoas ficam falando de química do agronegócio brasileiro. O que é esse negócio brasileiro? É química. Então você tem um sistema oriundo dessa teoria médica que está destruindo a vida no planeta porque ele ataca diretamente a diversidade bacteriana, que é a matriz da vida no planeta. E o que vai se fazer? Vai atacar a sua diversidade bacteriana. Então hoje as doenças já são claramente doenças da chamada dissimbiose, da alteração da simbiose desse sistema. Todas elas, quase todas. O que é diabetes tipo 2? Uma disfunção da mitocôndria. O que é a mitocôndria? Uma bactéria. Epidemia disso aí. O que é o câncer? Um problema da mitocôndria. Né? As doenças degenerativas, quase todas as mitocôndrias. Então nós temos uma pressão sobre a mitocôndria enorme. E elas estão entrando em degeneração, entrando em deficiência e afetando tudo. Claro, é a matriz da vida. A essência da vida está na mitocôndria. E a mitocôndria, por exemplo, quando você toma um antibiótico, você mata a mitocôndria. A mitocôndria é uma bactéria. Então as pessoas estão, hoje, num processo acelerado de perda. Só para você ter ideia, eu tenho muito medo de ficar falando dessas coisas que é da cultura minha,
pessoal, com alguma base científica. Uma vez eu fui falar lá entre os índios. Os índios me chamaram para falar um negócio lá. Aí eu fui meio que alertar eles com o perigo da química e tal. A gente já sabia isso tudo. E aí, ao falar de microbioma, quer dizer, quem ainda tem microbioma poupado são os índios. Os índios Yanomami, hoje, o nego vai lá colher as merdas dos Yanomami para levar para pegar as bactérias dos Yanomami. Eles costumam ter uma diversidade bacteriana 1000 vezes superior à diversidade bacteriana do homem saudável urbano. 1000 vezes superior. Tá? Então, o que vai acontecendo com a gente é perdendo diversidade, com isso você perde seus amigos. E vai perdendo habilidade, várias habilidades desse sistema. Aí, o Benck no final falou assim, vocês fizeram essas merda toda, agora vocês vão ver que comer a nossa merda. E é verdade. A gente vai ter que comer as merdas dos índios. Literalmente. Tamanha é a ignorância nossa. Tamanha é a ignorância nossa. Então, é uma coisa muito engraçada. Nessa mesma linha, foram destruindo tanto o microbioma das pessoas. Começou hoje, você tem, por exemplo, essa história de colo irritável, por exemplo. Colo irritável é uma epidemia que acomete milhões de pessoas, que incapacita a vida delas. E isso é uma alteração de microbioma intestinal. E aí se viu que o parasita intestinal, ascaris, lombriga, etc., ajuda a regular esse sistema. E aí ele começou a tomar ovo de parasita, o branco americano começou. Depois eles começaram, que é o negócio de internet, onde eu começo a ver esse negócio, aí eles fretavam voo charter para a África, os brancos americanos andar descalços nas latrinas dos negros africanos, para eles serem contaminados por ancilóstomo, por ascaris, para eles regular o sistema intestinal deles. Tá bom? Voltar. Por isso a África não pode evoluir, ela tem que continuar sendo, né? E tá lá E até que deu origem a uma terapêutica chamada ovo suis, que você usa ovo de parasita, só que tem que já desvitalizado, né? Só para a estrutura do órgão, para ele regular o sistema imune, porque ele segura o sistema imune, a irritabilidade do sistema imune. Nós hoje estamos provocando sistemas imunes hiperreativos. É tanto estresse, pela falta da regulação desse sistema, porque o sistema nosso sistema imune são 2 sistemas imunes, todos os 2 bacterianos. O sistema imune celular, que é o sistema de defesa da célula, é a mitocôndria que faz, que é uma bactéria. E o sistema imune adquirido, que é o sistema imune que você desenvolve depois de nascer, esse é bacteriano do microbioma intestinal. É ele que vai fazer desenvolver o sistema imune das mucosas, que é o sistema imune adquirido, sobretudo no intestino delgado. Então, isso é a criança. Só para vocês terem ideia, só de uma criança, ao nascer, não passar pelo canal vaginal da mãe e não engolir a secreção, que são as bactérias que vão povoar esse intestino, ele já sai com 30% a 40% de risco de ter doença autoimune, alergia, obesidade. Só disso. Vocês têm ideia da brincadeira. Só disso. Aí esses bandidos vão e sentam 60 doses de vacina numa criança até a idade pré-escolar. Você joga esse sistema imune, você desregulou ele aqui, joga esse sistema imune lá em cima, de destabilização, aí essa criança começa a fazer infecção, aí entra o ciclo de antibiótico, de refeição, pronto. É isso que a gente está assistindo aí no dia a dia da pediatria. Vai nos pronto-socorro pediatra, que essa tragédia, esse crime civilizatório que eu chamo. Porque isso não tem mais volta. Se você levar uma criança, eu falo assim,
um Estado sério, quer dizer, um Estado totalitário que não está interessado na saúde de ninguém, mas se fosse um Estado sério ou uma sociedade minimamente consciente, ela tem que trabalhar a saúde de uma criança até 2, 3 anos de idade. Acabou isso aí, solta esse bicho que nunca mais vai ter problema. Adoeceu antes disso, nunca mais vai ter saúde. Pode ver quem adoeceu na infância, como é que ela é hoje. Só tomar um ciclo de antibiótico no primeiro ano de vida te aumenta uns 40%, 50% de risco de ter asma. Só isso. Sabe qual é a média de ciclo de antibiótico de uma criança hoje? 14 ciclos até os 7 anos de idade. 14 ciclos. A média. Eu já peguei crianças com 5, 6 anos de idade que tomam antibiótico todo mês. Desde que nasceu. Desde que nasceu. E você pensa que o pediatra tem consciência disso? Nenhuma. Se ele tivesse, ele abandonava a profissão. Se ele não soubesse o que fazer, ele abandonava a profissão, porque ninguém consegue conviver com isso. Se com essa história, né, trágica, né, a mãe toma essa consciência e tira esse remédio, para tudo, regula. Depende do estado de desarranjo, de desordem que está esse sistema. É muito difícil. É muito difícil recuperar. Por isso que eles, quando fazem essas doenças crônicas, o que nós estamos fazendo hoje é produzindo essas crianças para ser tudo gente com doença crônica. Elas já estão em doença crônica e o adulto com doença crônica. Não tem como sair disso. Então não consegue parar esse processo? É muito difícil. Já está meio... É muito difícil. Mesmo utilizando... Todas essas coisas que eu estou falando, que eu faço, que eu tento fazer e tal, no máximo você consegue melhorar, tira de um estágio aqui, melhora aqui, mas esse seu organismo sempre vai manifestar dificuldades. Com adulto, então, já está fadado muito sucesso.